A paz, meus irmãos, amém? Vamos estar abrindo as Escrituras no último livro da Bíblia, no capítulo 5. Toda a liturgia do culto já convergiu, a chegarmos no tema da palavra de hoje. Amém? Vou estar lendo devido ao tempo, tá bom, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. E vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões que me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi uma grande voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que há neles, estavam dizendo: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. E também os anciões prostaram-se e adoraram. O título dessa mensagem é O Livro e o Cordeiro. Irmãos, se você pudesse voltar no tempo, e você estivesse agora em Roma, no ano 64 depois de Cristo, você iria ver uma cena horrível enquanto você caminhava pelas ruas à noite. As ruas, elas estavam sendo iluminadas por corpos humanos sendo queimados. Então você para alguém e você pergunta: por que essas pessoas estão sendo queimadas? E a pessoa vai te responder: porque eles eram cristãos. Essa e muitas outras formas
de morte cruéis marcaram a primeira grande perseguição do Império Romano contra o cristianismo, contra os cristãos. Todos aqueles que professavam a fé em Jesus, eles morriam. E por que isso aconteceu? Você já deve ter ouvido falar que Roma foi incendiada. E quem estava no poder era o imperador que você também já deve ter ouvido falar, chamado Nero. E sabe o que aconteceu? Rumores, comentários, diziam que foi o próprio imperador que colocou fogo em Roma. E Nero, para se isentar da culpa, ele acusa os cristãos de serem os culpados. Então, surge aqui a primeira grande perseguição. Segundo a tradição, segundo os escritos dos cristãos da igreja primitiva, é nessa época, é sobre essa perseguição que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro são presos e mortos. E alguns anos, meus irmãos, se passa, e agora você é transportado lá por volta dos anos 90 depois de Cristo, finalzinho do primeiro século. E Roma agora tem outro imperador. O seu nome é Domiciano. Domiciano, ele é um homem cruel e desequilibrado, igual Nero, ou talvez até pior. E novamente, uma nova perseguição cai sobre os cristãos. E agora a acusação, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Os cristãos, eles eram perseguidos, eles eram mortos, sobre a acusação de que eles eram ateus. Os cristãos, eles eram mortos porque eles eram acusados de serem ateus. E como assim, Daniel? Eles eram acusados de serem ateus porque eles não adoravam os deuses romanos e nem o imperador. Então, quando acontecia alguma coisa ruim, eles falavam: os deuses estão furiosos. E quem é que não adorava os deuses? Os cristãos. Então vamos persegui-lo, a culpa é deles. E é no meio, meus irmãos, provavelmente a maioria dos teólogos acreditam, é no meio dessa perseguição que João, o último apóstolo vivo, ele é preso e ele é levado para uma ilha chamada Patmos. E é aqui, meus irmãos, que o livro de Apocalipse é escrito, em meio a essa perseguição. Apocalipse, ele não foi escrito para causar medo aos cristãos. Tem cristão que tem medo do livro de Apocalipse, eu conheço alguns. Ao contrário, o livro de Apocalipse, ele é um livro de conforto em meio à perseguição. É um conforto em meio ao sofrimento. Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Ou seja, é um livro que tem como objetivo revelar aquilo que estava oculto aos nossos olhos. E o que o Apocalipse vai revelar de forma muito, muito resumida? Que o comando do mundo não vem dos reis, não vem dos imperadores, não vem dos governantes, mas vem dos céus. E João, meus irmãos, naquela ilha chamada de Patmos, no primeiro dia da semana, domingo, o dia do Senhor, que é o dia que sempre os cristãos se reuniam para cultuar e partir o pão, ou seja, celebrar a ceia. A Bíblia não narra, mas eu acredito, é uma coisa minha, que João estava lá exilado orando, por ser o dia do Senhor, quando de repente ele é arrebatado, ele é transportado em espírito aos céus. E João, a gente precisa entender isso para a gente dar continuidade.
tudo que João vai ver são símbolos, são figuras, são imagens que apontam para uma realidade. Quando nós lemos Apocalipse, nós precisamos ter isso em mente, de que aquelas figuras, aqueles elementos não são literais, mas são símbolos. E a chave do entendimento para o livro de Apocalipse, na sua maior parte, está nas figuras do Antigo Testamento. Isso nós precisamos ter em mente quando nós lemos o livro de Apocalipse. E a primeira coisa que João vê, que está no capítulo 1, João vê Jesus glorificado. E ele vai começar a fazer uma descrição de como ele enxerga Jesus, mas a coisa que eu acho mais bonita, meus irmãos, e hoje eu tive que fazer essa experiência para mim poder falar isso para vocês. João vai narrar que ele não consegue ver o rosto, porque o rosto dele era como o sol, no momento mais forte, brilhava, era um esplendor, da qual ele não conseguia olhar. E hoje eu fui fazer essa experiência, eu fui lá na quadra, no campo, estava lá andando de bicicleta, e eu falei, eu vou olhar para o sol, a gente não consegue, ofusca nossos olhos, a gente precisa de um óculos, para a gente poder conseguir enxergar, e era assim que João, ele descreve, eu não consigo olhar para a sua face. E sabe o que acontece, meus irmãos? João, ao contemplar Jesus glorificado, ele cai como morto, ele diz. Tamanha era a glória daquela presença, tamanho era a magnitude da presença de Jesus glorificado. Então Jesus, ele toca em João, dizendo, calma, você não precisa ter medo. Agora faz o seguinte, escreve tudo o que eu vou te dizer. Porque essas coisas que estão acontecendo e as coisas que ainda vão vir, escreve. E Jesus pede para que João escreva 7 cartas, direcionadas a 7 igrejas. E essas 7 cartas estão no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Mas no capítulo 4, João, ele vai ver uma porta no céu. E ele vai ser convidado a entrar por aquela porta. E quando João entra, meus irmãos, ele está na sala do trono de Deus. A primeira coisa que ele vê é um trono. E João, então, eu não consigo descrever, meus irmãos, porque não tem como a gente descrever o que João vê. O João, ele vai começar a escrever que aquilo parecia pedras preciosas das mais diversas, porque não há palavras humanas, nós não temos capacidade para descrever a plenitude de Deus, a presença de Deus. E ele então, meus irmãos, está lá contemplando aquele trono, aquela coisa magnífica, e sai relâmpagos, sai trovões, sai vozes, como já foi até entoado aqui. E João, imagino eu, era como um pequeno peixinho no meio de um oceano. E ele, além do trono, ele vê também outros 24 tronos que estão ao redor do trono. E sobre esses tronos estão assentados 24 anciões, ou seja, pessoas mais velhas, que geralmente a gente interpreta que é uma representação de todo o povo de Deus. E ele também vê lá 4 seres viventes, que vocês têm que ler lá no capítulo 4, para vocês verem, que geralmente a gente interpreta que é uma representação de toda a criação. E todos esses seres, os 24 anciões, os 4 seres viventes, eles ficam lá, adorando a Deus dia e noite. Claro que lá não tem dia e noite, mas é uma expressão para dizer que a todo momento, esses seres estão lá, adorando ao Senhor e dizendo, tá, Apocalipse 4:8, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir.
toda essa visão grandiosa, toda essa visão magnífica, toda essa visão hipnotizante, vai chegar no ponto máximo, quando nós adentrarmos no capítulo 5, que foi a mensagem da qual eu li aqui com vocês. Porque depois do trono, João agora, outra coisa vai chamar a atenção de João. Ele vai ver que nas mãos daquele que está sentado no trono, tem um livro. E esse livro vai chamar a atenção de João. Mas não é um livro, irmãos, como nós temos aqui a Bíblia hoje, com capa. É um rolo, aqueles escritos daquela época, um pergaminho. E a palavra do Senhor vai dizer que esse pergaminho, esse rolo, ele está escrito por dentro e por fora, e há 7 selos lacrando aquele livro. Era muito comum naquela época usar-se selos que era feito de cera ou argila, onde se lacrava esses documentos. Somente aquele que tinha autorização poderia tirar esses selos. E é interessante a gente aprender mais uma coisa. Como eu disse, Apocalipse é símbolos, são símbolos o tempo todo. E você vai ver que Apocalipse o tempo todo vai falar do número 7. É 7. 7. Porque o 7, ele é o número da perfeição, o número da plenitude, da totalidade. Então, quando o Apocalipse está dizendo que o livro ele tem 7 selos, ele está dizendo, o livro está totalmente lacrado. Totalmente. E no verso 2, João, ele vai ver agora um anjo forte, gritando, quem é digno de abrir o livro e tirar os selos? E há silêncio. E há silêncio. Porque o anjo procura, e ele olha no céu, ele olha na terra, ele olha debaixo da terra, e não há ninguém. Ou seja, nem mesmo nos céus, dos anjos mais grandiosos e puros, nem mesmo os mais poderosos dos homens, nem mesmo no mundo dos mortos, nem os profetas, nem ali os patriarcas, nem os apóstolos, nem Maria, não havia ninguém digno, nem sequer de olhar para o livro. Ninguém tinha poder, ninguém tinha autoridade, ninguém tinha dignidade suficiente para olhar para o livro. E João, então, ao contemplar essa cena, ele começa a chorar. E ele chora muito, porque ele entende que nas mãos de Deus, aquele livro, estavam os decretos de Deus para o mundo, mas ninguém era digno de abri-lo, de lê-lo. Então João chora, e no verso 5 vai dizer que, todavia, um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, todos esses são títulos, são referências às profecias do Antigo Testamento referente ao Messias que viria como rei. Leão, que é o símbolo da tribo de Judá, leão que ele é símbolo de poder, de autoridade, de rei. Mas João, ele não vê um leão, ao contrário, ele olha e no meio do trono há um cordeiro como que tendo sido morto, ou seja, o cordeiro estava vivo, mas ele tinha as marcas da sua morte.
Meus irmãos, Jesus é o leão que aponta, ou seja, é o símbolo do leão que aponta para a sua realeza, mas ao mesmo tempo ele é o cordeiro, símbolo da sua morte, símbolo do sacrifício perfeito. E João, quando ele olha para o cordeiro, ele vê que o cordeiro ele tem 7 chifres e 7 olhos. E a gente já aprendeu o que significa o número 7. 7 chifres. O chifre, ele significa poder. Então, 7 chifres. Ele é todo poderoso. Ele tem 7 olhos. Ou seja, ele tudo vê. E fala mais dos 7 Espíritos de Deus. Também referência aqui à sua onipresença. A sua onipresença através do Espírito Santo. Ou seja, aquele cordeiro, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. O cordeiro, meus irmãos, ele vai, e ele pega, ele toma o livro da mão daquele que está no trono. Agora, nas mãos do cordeiro, está todo o desenrolar da história. Está todo o domínio, está toda a autoridade para poder fazer cumprir tudo o que o Pai decretou desde a eternidade. E aqui chegamos num ponto máximo da história, da visão de João, porque como que numa coroação celestial, vai dizer no verso 8, que os 4 seres viventes e os 24 anciões, eles se prostam e eles louvam ao Cordeiro. Está no verso 9. E eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Meus irmãos, nós, homens, mulheres, pecadores, indignos, nós fomos comprados pelo precioso, pelo mais puro sangue que existe, que é o sangue do Cordeiro de Deus. Em Colossenses 1,13 diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do reino do Filho do seu amor. E como que numa ampliação da visão, como se as luzes agora pudessem ser acesas, João vê que não só os 4 seres viventes, não somente os 24 anciãos, mas agora há um coro celestial de milhões e milhões de seres espirituais, de todos os seres que existem, de toda a criação dos céus e da terra, cantando e prostrando-se em louvor ao Rei Jesus. Aqui na terra, meus irmãos, eles colocaram uma coroa de espinho em Jesus. Eles açoitaram Jesus. Eles cuspiram Jesus. Eles zombaram nele numa cruz, colocando ali como o Rei dos Judeus, como um sinal de zombaria. Mas Jesus diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Por quê? Apocalipse agora vai revelar a glória que Jesus tem, a majestade, o poder que ele tem nos céus e na terra. Ver o céu muda a forma como nós enxergamos o que acontece aqui na terra. Saber que a história, o domínio, o poder está nas mãos de Jesus é um refrigério para a nossa alma em meio às mais diversas adversidades e tribulações que nós enfrentamos aqui nessa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Reconhecer que Jesus é Rei não vai nos isentar de lutas e tribulações, pois nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo que odeia a Deus, em um mundo entregue ao pecado. Mas saber que Jesus está no trono,
saber que existe um rei nos céus, saber que Ele está com o livro da história em suas mãos, garante que o mal não vai prevalecer. É uma garantia que nós temos que o bem sempre vai vencer o mal. Porque, além de ser rei, Ele é juiz. Eu te pergunto, meus irmãos, os vários impérios que já perseguiram o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, você pega lá o Egito, Faraó, né? A Babilônia, a Grécia, Roma, como nós lemos. Aonde estão esses impérios? Aonde estão esses impérios? Viraram pó. São ruínas. São apenas histórias. Como diz Salmo 46, bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Daniel 2:21 diz, Ele remove os reis e estabelecem os reis. Esses reinos acabaram. Roma, um dos maiores impérios, acabou. E nós ainda estamos aqui. A igreja ainda está aqui. Como diz, eles cantam, né? O louvor canta essa música, né? Não pode prevalecer, o inferno não vai prevalecer contra a igreja. Então, portanto, irmãos, para a gente poder concluir, Apocalipse 5 nos mostra que a história, ela não está se desenrolando aleatoriamente, que nós não estamos aqui entregues ao acaso, mas a história do mundo, o fim dos tempos, tudo está sob o controle, tudo está na poderosa mão do Cordeiro que venceu a morte. A minha e a sua vida, meus irmãos, está nas mãos de Jesus, que vive e reina eternamente. Que as nossas orações sejam muito mais do que petições, mas que nós tenhamos o desejo ardente de, pela fé, unir a nossa oração, unir os nossos cânticos ao louvor celestial que acontece dia e noite diante do trono de Deus. Que as nossas preocupações, que as nossas ansiedades sejam convertidas em adoração ao Santíssimo Deus, ao Deus Trino, como foi feito no prelúdio, ao Deus eterno, ao Deus que era, que é e que há de vir. Toda a glória seja dada ao Rei Jesus. Amém.